Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez continuando as nossas aulas sobre como retificar e entender um pouco mais o que é esse conceito de tirar sêmen em vão ou o que chamam hoje em dia de masturbação. Então, nós falamos da Torá 3 lugares que estão indicados esses pecados e também falamos da gravidade e do que isso causa na relação da pessoa com Hashem. Porém, explicando de uma maneira mais profunda, primeiro começando de uma maneira material, de uma maneira simples, depois indo para uma maneira um pouco mais profunda, uma maneira espiritual. É necessário entender. O Rambam explica pra gente, o grande Maimônides, ele fala que o sêmen, ele é na verdade a força vital da pessoa. Isso é óbvio, eu não preciso provar para ninguém. Você pode estudar medicina, você pode estudar um pouquinho de biologia e entender a importância do sêmen no corpo masculino. O sêmen, ele simplesmente dá força para o corpo masculino, e quanto mais a pessoa acaba tirando sêmen, mesmo de uma maneira permitida, ele fica mais fraco. Mas Rav, o sêmen, o corpo produz mais. Então é óbvio que o corpo produz, assim como o corpo produz também mais sangue. Você pode doar sangue diariamente, o corpo vai produzir, mas você vai ficar fraco. Porque mesmo que o corpo produz, ele tem que se esforçar para produzir. Quanto mais você usa, mais você vai ter que se esforçar para produzir. Agora, é óbvio que a pessoa acaba perdendo um pouco da vida dela quando ela dá a vida dela para outra. Isso é uma coisa lógica. Ou seja, mesmo que seja de uma maneira permitida, se a pessoa acaba usando isso, então a pessoa acaba perdendo vida. Porém, existe aqui uma diferença. Qual é a diferença? Quando a pessoa ela usa o sêmen dele de uma maneira correta, de uma maneira santa, de uma maneira como Hashem quer que ele use para povoar a terra, como diz a Torá, na primeira mitzvah dada para o ser humano, para povoar a terra, mesmo que ele tira a vida dele, já que ele tira a vida dele para dar para outra pessoa, então Hashem dá mais vida dele para ele. Porém, quando a pessoa usa de uma maneira errada, quando a pessoa usa de uma maneira para não trazer vida para esse mundo, então ele tira a vida dele e ele não vai estar recebendo de volta essa vida. Então esse é o primeiro lugar, de uma maneira material, ou seja, o sêmen é a força vital e dele vem a vida. Por isso ele é um ponto que deve ser guardado e usado somente da maneira correta. Indo para um ponto espiritual. É óbvio que se o sêmen ele traz a vida, ele deve ter uma conexão muito forte com os mundos espirituais, porque trazer vida significa trazer uma alma, ok? Trazer uma alma, seja uma alma de um animal, seja uma alma de um ser humano. O sêmen dos animais, eles também trazem uma alma, não é uma alma igual do ser humano, é uma alma de um animal, isso não veio ao caso agora. Porém, é óbvio que os seres humanos, o sêmen é algo muito elevado, que ele é capaz de trazer uma alma para esse mundo. E também é óbvio que nada nesse mundo é em vão. Ou seja, a própria ciência já chegou a essa conclusão, que nada é criado. Depois que Hashem criou, como escrito no livro de Coelet, no livro de Eclesiastes, não existe nada novo abaixo do sol. Ou seja, tudo se transforma, nada é em vão, nada é criado. O que foi criado nos 6 dias da criação, logo depois fechou o portão da criação e agora tudo é movimentado, tudo é transformado. Então, quando a pessoa usa o sêmen de maneira correta e ele tem relação com a sua esposa e eles trazem uma vida, ou mesmo que eles não trazem uma vida, isso tem uma influência espiritual boa, porque mesmo que a pessoa não traz uma vida, ele criou uma alma, ou seja, ele transformou e ele trouxe para aquele sêmen aquela vida, aquela força vital espiritual, e aquilo está guardado e depois ele é colocado em diversos momentos do mundo, que não vem ao caso agora o que acontece quando a pessoa não consegue ter filhos com a sua esposa. Porém, quando a pessoa ela tem filhos, então ela colocou aquela força vital que Hashem deu e aquilo se transformou
numa alma, ou seja, a alma entrou naquela gota e ele teve um filho. Porém, quando a pessoa tira em vão, o que acontece com aquele sêmen? No que ele se transforma? Porque a gente já falou que não tem nada em vão. E aquela energia ela não é jogada fora, ela se transforma. Explicam os livros de Kabbalah que quando a pessoa ela tira aquele sêmen em vão, aquelas gotas elas são pegas pelas forças da impureza. E como vocês sabem, as forças da impureza elas não têm vida. As forças da impureza elas são sanguessugas, que nem escrito no livro de Mishlei, que nem escrito no livro de Iov, e assim também nós explicamos na nossa aula de Mishlei, de diversos outros lugares da Torá, as forças da impureza elas são sanguessugas, ou seja, depende de você dar vida para elas ou não. Qual é o ponto que dá mais vida para elas? O ponto que dá mais vida para elas é quando a pessoa tira sêmen em vão, porque ela pega aquela força vital que poderia se transformar em uma alma santa, em uma alma que ia trazer um ser humano para o mundo, e aquilo se transforma em uma alma, entre aspas, impura, ou seja, num mazik, como se fala, ou em malachei Habalá, e assim se transforma em uma força do mal, que no final, o que ela faz? Ou seja, a pessoa criou um exército de forças do mal. Existe uma outra diferença que é importante citar. Quando a pessoa ela tem um filho, ela pode ter um filho com aquelas gotas de sêmen, ela pode ter 2 filhos gêmeos, ela pode ter 3 filhos, 4, 5, 6. Eu não sei se tem história de 7, eu não lembro de ter escutado, porém 6 sim existe. Então, 6 filhos as pessoas podem ter com uma gota de sêmen. Porém, vocês sabem muito bem, e se não sabem, podem saber agora, quantos espermatozoides, ou seja, quantas possibilidades de criar uma vida existem em uma gota de sêmen. E daqui vem um ponto que nossos sábios revelam, que é tão profundo, e daqui nós vemos a sabedoria gigantesca e infinita da Torá. Nossos sábios falam uma frase que até poucos anos atrás era uma incógnita, ninguém entendia essa frase. Todo aquele que tira sêmen em vão é como se ele te trouxesse o dilúvio para a terra. É como se trouxesse o dilúvio para a terra. E muitas pessoas perguntam, eu não entendo. Os nossos sábios podiam falar, aquele que tira sêmen em vão é como se ele assassinasse. Que nem está escrito em outro lugar, por exemplo, em Masechet Kalá. Aquele que tira sêmen em vão, ele assassina. É como se ele assassinasse uma pessoa, 2 pessoas, 6 pessoas. Porém, por que está escrito que é como se ele tivesse o dilúvio? No dilúvio morreram milhões de pessoas, milhões de pessoas. Toda a humanidade foi extinta no dilúvio, menos a família de Noah. Todos os animais foram extintos no dilúvio, menos aqueles que estavam dentro da arca e os peixes. Por que os nossos sábios falam que é como se a pessoa tivesse destruído e trouxesse o dilúvio para o mundo? É como se ele estivesse matando milhões de pessoas. E a resposta hoje em dia, com a ciência que elas chegaram no que os nossos sábios já haviam revelado, a pessoa com uma gota de sêmen ela pode trazer milhões, eu não estou exagerando, vocês sabem disso, é só pesquisar, milhões de vidas para o mundo. Tem milhões de possibilidades de trazer uma vida quando a pessoa tira sêmen. E quando a pessoa usa aquilo para as forças do mal, ou seja, em vão, não é em vão, não existe tirar sêmen em vão, essa é a grande verdade. Ou você dá essa força vital para as forças da santidade, da Kedushá, que vai te trazer coisas boas na sua vida, que vai te trazer prazer, pode te trazer um filho, pode te trazer uma filha. Ou você vai dar aquilo para as forças da impureza. Nada é em vão e não existe tirar sêmen em vão. Porém, quando você tira para as forças da impureza, você cria um exército de milhões de mazikim, de milhões de forças que no final elas vão voltar e elas vão fazer mal para aquela pessoa que as criou. Porque aquelas almas que elas deveriam e poderiam ter saído de uma maneira correta, elas saíram de uma maneira ruim e elas foram agarradas pela força da impureza. E os seus filhos, eles estão nas mãos de terroristas. Os seus filhos, eles estão nas mãos de forças que os fazem sofrer. Então, para poder se livrar
eles precisam fazer mal para aqueles que o criou. Essa é a lei. Não vem ao caso agora o porquê, mas assim que funciona. E esse é o motivo, eu falei para vocês, que em Jerusalém, principalmente, os filhos não acompanham o enterro do pai. Porque falam pra gente, os nossos sábios, que na hora que a pessoa morre, todos os filhos dele acompanham ele pro túmulo. Tanto os filhos que ele criou nesse mundo, tanto os filhos que ele criou no mundo espiritual, através das gotas de sêmen que ele tirou em vão. E se os filhos que estão nesse mundo, eles acompanham o pai, eles podem perder muitas coisas boas, eles podem ser atacados por essas forças do mal, por esses filhos que estão presos nas mãos das forças do mal. Então por isso eles não vão atrás do caixão, atrás do enterro do pai. E daqui nós vemos a sabedoria dos nossos sábios. Aquela pessoa que ele tira sêmen e dá para as forças da impureza, ele entrega a sua vida, a sua força vital, ele entrega nas mãos das forças da impureza aquela força vital e aquelas almas. Na verdade, ele cria um exército e ele traz um abulo para o mundo, porque ele acabou de assassinar e de entregar na mão de terroristas milhões de almas que poderiam viver. E aí nós vemos para outro ponto. Existe um outro ponto que também, porque é tão grave esse ponto, esse pecado de tirar sêmen, entre aspas, em vão. Quando a pessoa ela faz um pecado, quando a pessoa ela bate em alguém, ela agride alguém, ela agrediu alguém com a mão, então as forças da impureza agora se vestiram na mão dela. A pessoa ela andou para um lugar proibido, então as forças de impureza se vestiram no pé dela, nas pernas dela. Aquele membro que você usa para fazer aquele pecado, você entregou para as forças do mal. Você olhou para algum lugar proibido, então os seus olhos agora estão um pouco mais perto da impureza. Você falou mal de alguém, você falou lashon hará, agora a sua língua, ela está incorporada, ela está revestida pelas forças da impureza. O que acontece quando a pessoa tira sêmen em vão? Quando a pessoa ela tira sêmen e dá para as forças da impureza, o prazer que ela sente não é no órgão que ela tira o sêmen, o prazer que ela sente é no corpo inteiro. Porque do corpo inteiro, o corpo inteiro se junta para tirar o sêmen. O corpo inteiro, ele constrói aquele sêmen e através disso ele consegue dar a possibilidade de uma outra vida. Então, falam os nossos sábios, quando a pessoa ela tira sêmen em vão, já que ele tem prazer no corpo inteiro dele, o corpo inteiro dele fica impuro através das forças da impureza, porque daquele órgão que você usa para fazer o pecado é o que as forças da impureza dominam. E já que você tem prazer quando a pessoa tira sêmen em vão, em todo o corpo assim também as forças do mal ativam e elas têm a permissão de revestir o corpo inteiro da pessoa. Por isso esse é o pecado que mais causa impureza no corpo e na alma da pessoa. O que nós fazemos para retificar esse pecado? Em primeiro lugar, nós abrimos o que falamos na última aula, Yeshaya, capítulo 1. Hashem fala que as mãos daquelas pessoas que estão cheias de sangue, Hashem não vai escutar a reza deles. Porém, naquele capítulo ele ensina como reverter a situação. Em primeiro lugar, fala pra gente no capítulo 1, versículo 15. Se as suas mãos estão cheias de sangue, eu não vou escutar a sua tefilá. Eu não vou escutar a sua reza. Fala versículo 16. Se limpem. Primeiro lugar, se limpa. Vai num mikve. Entra no mar. É óbvio que não podem ter mulheres na hora que você entra no mar para você não impurificar os seus olhos. Entre em águas que vão te purificar. Esse é o primeiro ponto. Rahatsu, versículo 16. Se limpa em águas que vão te purificar. Isaco, agora você tem que ter méritos. Faça mitzvot, cumpra mitzvot. E tirem os seus atos ruins em frente dos meus olhos. Parem de fazer mal. Em primeiro lugar, para de fazer esse pecado. Se limpa nas águas da mikve. E agora se esforça para fazer mitzvot. Versículo 17. Estudem bem, aprendam bem. Ou seja, estude Torá. Através disso que a pessoa estuda Torá, a pessoa retifica esse pecado. Dirshu mishpat, ou seja, desejem a justiça, queira a justiça, e a justiça vem em todos os pontos da sua vida.
Deseje a justiça, sim? Não queira dar aquele jeitinho brasileiro, entre aspas. Não dê o jeitinho brasileiro. Siga a justiça, siga a lei da Torá à risca. Shiftu yatom rivu almaná. Então daqui a gente vê estudar Torá, se purificar na mikve. Existem outras coisas que também são a retificação desse pecado. Em primeiro lugar, é a pessoa dar tzedakah. Por que dar tzedakah? Porque a pessoa que ela ganha o seu dinheiro, ela ganha através do trabalho. Como a pessoa trabalha com o seu corpo inteiro. Através disso que ele se esforçou 8 horas, ele ganhou o salário daquele dia, ele ganhou o salário daquele mês. Ele trabalhou 120 horas, ele ganhou o salário daquele mês. Todo o corpo dele, ele usou para ganhar aquele salário. Ou seja, agora eu tenho aqui 50, 100, 200 reais, 200 dólares, que o meu corpo inteiro foi usado para fazer aquilo. Então, quando eu uso uma força que eu criei com o meu corpo inteiro para ajudar pessoas que precisam, seja pessoas que estudam Torá, sejam pobres que precisam de comida, e não pessoas que vão comprar drogas e bebida, eu já falei para vocês. Então, quando eu uso aquele dinheiro que eu usei com o meu corpo, que eu fiz com o meu corpo inteiro para uma coisa santa, para uma coisa de Kedushá e de Torá, aí eu retifico aquele pecado que eu fiz com o meu corpo inteiro. Outro ponto, e esse é o ponto principal, ensinar Torá para as pessoas. Ajude aqueles que ainda não conhecem a verdade a conhecer a verdade. Por quê? Porque quando a pessoa tira sêmen e dá para as forças da impureza, ele tirou os filhos dele e colocou para as forças do mal. Ele entregou os filhos dele para a força do mal. Quando eu ajudo pessoas que estão na idolatria, quando eu ajudo pessoas que não conhecem a verdade, eu as ajudo a conhecer a verdade. Eu as ajudo a entender quem é Hashem, a entender que o Criador é um. Você devolve os filhos de Hashem para ele. Os filhos de Hashem estão perdidos. Existem pessoas que acreditam em idolatria, existem pessoas que fazem imagens de Deus, do Filho de Deus. Existem pessoas que acham que existem várias forças que criaram o mundo. As pessoas estão perdidas. Quando a pessoa ajuda aos filhos de Hashem a voltarem para ele, essa é a retificação do pecado de entregar os seus filhos para forças da impureza. Dessa maneira, a pessoa pode se retificar. E eu termino falando um ponto principal para conseguir se salvar desse pecado. O ponto é: cuide dos seus olhos. Não olhe para coisas que você vai desejar. Existe uma regra. Aquilo que você não vê, você não deseja. Você só deseja o que você vê. Cuide dos seus olhos para que você possa cuidar da sua mente, para que você possa cuidar da sua alma e dos seus filhos. E aí, Ratzon, que a gente possa cumprir tudo que a gente estudou.